Alô? Agora eu tô de volta. Acho que agora tem som. Confirma pra mim. Alô, testando. Testando. Tá me ouvindo? Aê! Meia hora de atraso, hein, gente? Vou pedir pra vocês terem um pouquinho. Meia hora de atraso. Tira aí, por favor. Pronto. Acho que o som tá saindo, pelo menos aqui em casa, parece que tá tudo ok, né? Tinha tanta gente na sala, poxa vida, vou esperar mais um pouquinho, vamos ver se o pessoal volta, se vocês se animam. Bom, vou pedir um pouquinho de paciência, né? Afinal de contas, acho que essa questão com a tecnologia tá sendo uma novidade para todo mundo. Os novinhos é que estão feitos, né? Já nasceram aí com celular. Quem nasceu a partir de 2000 tá tranquilo, mas a gente aí, ó, que veio de 1900 e bolinha, já tem uma certa dificuldade. Só que é o seguinte, gente, consegui restabelecer o som, tudo certo, porém, eu não sei se eu vou conseguir trazer o convidado aqui, porque depois de meia hora tentando restabelecer o som, tenho medo de sair e a gente perder, mas eu vou conversando aqui com ele por WhatsApp, enfim, ele vai logar aqui também e vai fazendo as suas considerações, tá bom? Bom, vou esperar mais um pouquinho aí, vendo se o pessoal chega, né? Isso. Vamos avisar no Instagram que a gente tá ao vivo, conseguimos entrar. Deixa eu avisar aqui no Insta, aproveitar aqui que vocês ainda estão chegando. Oi, André! Nossa, você viu que difícil? Meia hora que a gente demorou aqui para conseguir logar, isso porque a gente estava logado no Meeting. Então, quando você fala no Meeting, corta o áudio do YouTube. Então, a gente não ia conseguir fazer essa reunião assim, tá ok? André, a gente vai só esperar o pessoal chegar um pouquinho e a gente acho que vai ter que remarcar, né, essa conversa participativa, mas vamos escrevendo, participando, eu vou lendo aqui pro pessoal, tá bom? E é isso. Obrigada aí pela paciência, né? Bom, vamos ver aí quem mais chega. Vamos avisar no Insta, Lê? Abre aí o Insta para eu avisar o pessoal. Vou aproveitar que vocês estão aqui, tô fazendo um videozinho aqui para avisar o pessoal lá do Insta que a gente tá aqui. Oi, Dona Conceição, chegamos. Vou avisar aqui o pessoal do Insta. A gente atrasou um pouquinho, mas o ao vivo já está rolando, né? Bora todo mundo para lá no YouTube, psicóloga Luciana Paiva. Oi, Marcelo. Atrasou um pouquinho, mas Marcelo tá aqui nesse canal desde que tudo era mato, né, Marcelo? Desde o começo, o Marcelo é muito participativo, sempre dá opinião, enfim. Bom, essa live vai ficar gravada aqui no canal, então eu acho que é bom a gente começar. Que bom, Marcelo! Eu não sou a rainha da tecnologia, não, gente. Sou bem ruinzinha de tecnologia, mas a gente mais do que nunca tem que se adaptar. Bom, a ideia aqui sobre esse vídeo, recentemente eu fiz até um vídeo falando sobre transição capilar, né? Obrigada, viu, Marcelo? E, enfim, culminou que essa semana a gente teve aí uma questão envolvendo um BBB, Big Brother. É engraçado porque o Big Brother Brasil, esses reality shows, eles sempre foram tidos como futilidade, né, como uma bobagem. Mas eu acho que nessas duas últimas edições,
houveram questões assim, se levantaram questões que eu acho que toda a sociedade, cabe a toda a sociedade a gente conversar sobre isso, né? Então, retomando, o que aconteceu essa semana? A gente tá falando de um jogo, obviamente, as pessoas têm estratégia de jogo, mas tem uma questão emocional muito forte, né? Imagina você ficar confinado 3 meses dentro de uma casa, enfim. O que aconteceu é que o Rodolfo, participante, fez uma brincadeira, né, com o cabelo aí do João, e o João se ofendeu, né? Ele foi pro quarto imediatamente chorar, para um outro quarto, e no momento ali, né, da prova da discórdia, ele soltou essa bomba. Algumas pessoas falaram pra mim, isso foi jogo, se ele tivesse se magoado, ele tinha falado na hora, enfim. Outras pessoas falaram, mas que bobagem, isso é só mimimi. Olha lá, a Dona Conceição tá assistindo e tá torcendo pela Juliette e pelo João, né? E ó, tá falando de uma minoria que não integra, que não faz parte do que a sociedade julga como parâmetro, né? E é isso. Bom, então, gente, o que aconteceu com o João, né? Ele foi hostilizado ali naquela brincadeira e, de novo, a gente tem um Brasil rachado, né? Enfim, eu sempre brinco que a Carol Conká uniu o Brasil, todo mundo queria tirar ela, mas agora, de novo, a gente tá aqui, né? Nesse fla-flu. E aí, eu vou pedir para vocês darem a opinião de vocês, antes da gente começar a conversar um pouco. Quem aqui acredita, quem aqui que tá no chat, que acredita que foi exagero? Quem acredita que foi estratégia de jogo? Quem aqui acredita que ele realmente não ficou chateado com aquilo, né? Esperou uma semana para falar? E quem aqui acha que essa é uma causa legítima? O que vocês acham? Tá? Vou esperar aqui os comentários. Bom, uma coisa que eu ouvi com essa questão, eu ouvi muito, pelo menos no meu Facebook, eu ouvi demais no Instagram, é que o mundo tá muito chato. Vocês já ouviram essa expressão? O mundo tá muito chato, né? Tem muito mimimi. Antigamente a gente sofria bullying, tomava porrada na escola e tava tudo bem. Não é isso que as pessoas falam? O mundo tá muito chato atualmente, né? Bom, gente, se o mundo era tão bom antigamente, né? Se a violência como educação serve como base, né? Se era bom fazer bullying, né? Se agredir, ter essa comunicação, por que será que hoje em dia a gente tem um dos maiores índices de transtorno psiquiátricos já visto na história? Tá? Então, assim, transtorno de ansiedade, depressão, muitas questões relacionadas a medo, a autoestima. Então, será que esse passado era tão bom assim? Será que era maravilhoso, né? Se o passado era maravilhoso, por que a gente não está refletindo isso no futuro? Então, eu acho que essa é a primeira reflexão que a gente precisa fazer, né? Mariana Moreira não vê o BBB. Ela acha que o Boninho é um gênio do mal, né? Assaltando as causas populares. Essa é uma questão também, né? Quando eles montaram esse time, qual é a intenção? Eu acho que a gente já percebe que o Brasil está polarizado. O Brasil está polarizado desde que 2018, pelo menos com toda certeza, né? Então a gente está fazendo o quê? Tacando lenha na fogueira, né? Eu chamo um time, um elenco, pessoas de personalidade forte. Então, essa é a intenção. Mas eu acho que nesse caso do João, pelo menos, foi benéfico. Eu acho que a gente está trazendo à tona uma discussão que fazia tempo que a gente precisava conversar sobre isso, né? Bom, olha aí, a Conceição falou, era bom nada, né? Era bom nada. Será que antigamente era uma época tão perfeita? Eu acho que para quem praticava bullying, para quem maltratava o outro, talvez fosse bom, né? Pensar, vigiar pensamento, controlar emoções, aprimorar a sua fala, aprimorar a maneira que você se relaciona com os outros dá muito trabalho, né? Então, talvez para essas pessoas fosse mais fácil, realmente. Bom, olha só, o Marcelo falou que ele acha que é uma causa legítima. Bom, gente, vamos
começar a ir desse passado que era tão bom, que era tão maravilhoso, em que as pessoas podiam brincar com as outras, né? Quem me acompanha aqui nesse canal, esse canal tem 3 anos, já viu meu cabelo de tudo que é jeito, mas sempre liso, né? Eu tinha um cabelo bem liso, loiro. Eu comecei a alisar o meu cabelo quando eu tinha 14 anos de idade, mais ou menos, 15 anos. A minha mãe tem cabelos cacheados também, minha mãe sempre preservou o cabelo, ela não me incentivava, ao contrário, né, de que a gente vê por aí, a gente já vê mães alisando cabelo de criança pequena, né? Ela não me incentivava, porém, eu tive uma pressão na escola, né? Como era o apelido? Slash, né? O Slash é o guitarrista do Guns N' Roses. Hoje em dia eu vejo que ele tem um cabelo maravilhoso, mas naquela época, imagina, eu não queria ser comparado ao Slash. Queria ser Axl, claro, o loirinho, o branquinho, que tem todas as oportunidades. Então, o que que eu fiz? Alisei meu cabelo. Eu morri por causa daquele bullying? Não, gente, não morri, obviamente. Mas eu alisei o meu cabelo por mais de 20 anos, por conta desse tipo de brincadeira. Por querer me enquadrar socialmente. Então, ano passado, faz um ano só, que eu comecei esse processo de transição capilar, porque hoje, como mulher adulta, eu consigo me bancar psicologicamente, né? Eu consigo suportar algumas pressões. Mas quando eu era adolescente, não, né? Adolescente que vivia na periferia de São Paulo, né? Que tem uma realidade de bullying muito séria. Não é assim, uma brincadeirinha e tá tudo bem, a gente sabe como é que são as coisas na escola pública da periferia. Então, me enquadrar socialmente era uma questão de sobrevivência. Então, eu acho que isso é importante ser falado. O Marcelo tá comentando, até riu aqui, foi muito zoado na escola. Rayana, um beijo pra você. Enfim, Rayana tem os cabelos cacheados lindos, maravilhosos, nunca alisou esses cabelos, né, manteve, mas tem uma questão também, tá, gente? Curvatura de cacho. Eu, mesmo tendo esse cabelo, né, mesmo precisando me enquadrar aí nos padrões da sociedade, uma necessidade minha, tinha a ver com a minha autoestima, né, eu não deixaria de ser contratada numa empresa por conta desse cabelo, nem hoje e nem há um tempo atrás. A gente sabe que quanto mais crespo o cabelo e quanto mais escuro o tom da pele, aumentam-se as dificuldades, né? Então, assim, eu vi até uma galera falando assim: e os carecas, como é que ficam nessa história? O careca sempre é zoado, e aí? E que mimimi que é esse? Gente, ninguém nunca deixou de ser contratada numa empresa porque é careca, né? Muito pelo contrário, os homens negros faz parte do dress code do homem negro, né, que quer entrar aí nesse mundo corporativo, é ser careca, ele precisa raspar o cabelo. Agora, uma mulher de cabelo crespo, duro, um homem de cabelo crespo, se ele deixar o cabelo dele natural, ele pode simplesmente não ser contratado pelo cabelo dele ser do jeito que é, né? Peraí, ainda que eu tô com um recado aqui, eu não consigo enxergar. Um comentário da Letícia. Deixa eu ler aqui o comentário da Letícia. Pera ainda. Perdi aqui, Lê. Tá em cima da Rayana. Pera ainda. Bom, eu vou olhando daqui a pouquinho. O Renato falou que meu cabelo é lindo. Obrigada, Renato. Agora é sucesso. Na década de 90 não era legal ser slash, não, tá? Gente, essa questão do bullying, ela é muito séria. Eu cheguei em São Paulo dia 1º de março de 1991 e foi a última vez que eu chamei a minha mãe de maninha, né? Eu sou baiana, né? Cheguei em São Paulo, na periferia de São Paulo, e meu irmão já me alertou: não chame maninha de maninha porque vão mangar de você. Então, por anos, eu ocultei, né, as minhas origens, o meu cabelo, quem eu sou, porque era o baianão, a baianinha, né, do cabelo crespo. Então, isso reduzia as suas possibilidades, né? Então, eu acredito que, ok, ninguém morreu por conta disso, se é que não morreu, porém as consequências são graves. O Marcelo tá falando aqui que ele é careca. Marcelo, você já sofreu discriminação pelo seu cabelo? Alguém já deixou de te contratar porque você era careca, Marcelo?
Acredito que não, né? Agora, tom de pele, aí já muda de figura, né, Marcelo? Às vezes a gente é estigmatizado, sim. Às vezes não. As pessoas são estigmatizadas, sim, pelo tom de pele. E não adianta a gente falar que é mimimi, né? Então, assim, gente, eu achei que é super relevante a gente falar sobre esse tema, porque as pessoas, elas estão enquadrando isso como mimimi. Eu vi um texto que alguém disse que foi uma psicóloga que escreveu, eu espero que não, né? Hoje em dia todo mundo assina tudo de qualquer jeito, falando que as pessoas hoje em dia elas não aguentam sofrimento, não toleram brincadeiras e tal. A vida já é tão sofrida. Será que a gente precisa ser humilhado pra gente aprender, né? Eu acho que o caminho é inverso, né? Gente, até uma planta, quando ela é tratada com carinho, com amor, você fala, ela se desenvolve melhor. Desde quando a cultura da violência, ela desenvolve pessoas, né? Eu não conheço. Até o sotaque mudou. Nunca diria que você é baiana. Eu cheguei aqui em São Paulo com 9 anos de idade. Morei lá na adolescência novamente. Mas eu tinha vergonha de ser baiana. Tinha toda uma zoação por ser baiana. Hoje em dia, ser baiana é meu maior orgulho. Eu falo pra todo mundo, falo de boca cheia. Mas por quê? Todo esse mimimi que veio rolando ao longo dos anos, ele foi importante, né? O mimimi, como é que chamam? As pessoas se posicionando, isso foi muito importante, né? Minha pele é malhada. Ele tem vitiligo. Boa noite, Paulinha. Tem vitiligo. Olha só, essa é mais uma questão, tá? As pessoas que têm vitiligo também sofrem fortes estigmas. Primeiro que qualquer doença de cunho psicossomático, as pessoas acham que é simplesmente porque a pessoa não tem controle sobre as suas emoções, e não é isso. Quando a gente fala em doenças de cunho psicossomático, a gente está falando de uma junção de fatores. A gente está falando de genética, a gente está falando de estilo de vida, a gente está falando também de gestão emocional, mas esse não é o fator principal, é multifatorial. Como é que a gente esconde pele? Será que a gente tem que esconder pele? A gente tem que esconder cabelo? É isso? Né? Então, bacana, Renato, que você ainda usou esse tom, eu tenho uma pele malhada, né? Poxa, que bom. E é isso, a gente tem que aceitar as diferenças, né? Ó, Marcela até brincou, é dos carecas que elas gostam mais. Verdade, Marcelo. Enquanto os carecas têm música dos carecas que elas gostam mais, a gente tem pras pretas, nega do cabelo duro, daí pra baixo, não é? Discriminando. Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, não é assim? Esses dias uma pessoa também falou assim, Luciana, nossa, que mundo chato. Hoje em dia, se o Luiz Caldas lançasse nega do cabelo duro, como é que seria? Cara, faz muita diferença na sua vida ter a música do Luiz Caldas, mudou o mundo, foi um divisor de águas. Acho que a gente poderia passar bem sem essa também, certo? E outra, a gente também precisa pensar em contexto histórico, né, gente? Se for assim, a gente não vai ler uma série de romantistas, a gente não pode ouvir um forró, que é extremamente machista, a gente não consegue fazer absolutamente nada. O que a gente precisa pensar é daqui pra frente, qual é a nossa postura daqui pra frente, né? O ser humano tem necessidade de sobrepor ao que ele julga mais fraco. E é isso. Bom, falando dos cabelos crespos, vamos lá para a história, né, gente? No início do século passado, a gente tem o Marcus Garvey, e ele começa essa questão, e ele começa a falar para os negros a importância de assumirem a sua identidade. Isso a gente está falando no começo do século passado. Ele tem toda essa questão, toda essa militância, só que a gente só vai ver esse conceito de Black Power, das pessoas começarem a assumir mais o seu cabelo, lá pela década de 60, 70, nos Estados Unidos. A gente sabe que nos Estados Unidos passou por uma questão de segregação racial muito forte, ainda tem, né? A gente está vendo aí as repercussões, tudo que está acontecendo. Então, os Panteras Negras começaram com esse movimento de assumir. Aqui no Brasil a gente vê reflexo disso, a gente vê as novelas que tinham na época, Dancing Days, enfim, essa cultura Black Power, né? Tanto
que voltando aí pro Big Brother, o Rodolfo, ele alega que o pai dele tinha um Black Power, né? E quando você olha a foto do pai dele mais jovem, realmente o pai dele tinha um cabelo mais crespo, mais assumido, tava mais na moda, né? Porém, entramos aí na década de 80, 90 e esse modelo de cabelo liso, de pele branca foi ficando mais evidente e esse movimento negro, ele encolhe nesse período. Então, assim, eu tenho uma lembrança muito clara da minha infância na Bahia, da gente se juntar, todas as mulheres, assim, todas de cabelo crespo, e era aquele dia, né, de vela chique, dia de pente quente. O pente quente tinha um cheiro terrível. Nossa, quem é da antiga já sentiu esse cheiro? Se manifeste aí, por favor. E era todo mundo esticando o cabelo. Então, uma mulher querer ter o cabelo liso, uma mulher que tem cabelo crespo, querer ter o cabelo liso, não tem problema. Uma mulher de cabelo liso querer ter o cabelo cacheado ou crespo também não tem problema. Mas quando a gente vê uma geração inteira de meninas alisando o cabelo, aí a gente sabe que não é gosto, não é preferência, é padrão. E qual é o padrão que foi estabelecido? Padrão eurocêntrico, né? E é isso. Ah, eu tô vendo os comentários aqui. Será que nós negros também não somos preconceituosos? Obrigada pela sua pergunta, Marcelo. Eu ouço bastante essa afirmação. Ai, mas o preconceito começa no próprio negro, né? Enfim, preconceito significa formar um conceito antes de se conhecer uma pessoa, né? E, enfim, olha, pode ser que existam negros preconceituosos, por que não, né? Qual é a diferença? Qual é o grande porém? Nenhum branco, tá, vai tomar enquadro da polícia, deixar de ser contratado numa empresa, ser assassinado, correr risco de vida pelo fato dele ser branco. Então você, como negro, pode até ser preconceituoso como for, mas não é estrutural na nossa sociedade, tá? Eu não estou defendendo pessoas preconceituosas, pessoas que conceituam as outras antes de ter a oportunidade de conhecê-las. É disso que a gente está falando. Mas a gente está falando que uma coisa é o Marcelo, por exemplo, ter preconceito com outro negro, né? Um negro de tom mais escuro. Isso acontece bastante. Ok, pode acontecer, terrível a sua postura. Porém, o problema é quando a corporação policial é preconceituosa. A gente tá falando de uma corporação inteira. Aí não pode ver um pretinho na rua, que acontece o que acontece, certo? Então assim, gente, é muito sério. Quando a gente fala em preconceito, em racismo estrutural, a gente está falando que esse racismo, ele está intrínseco em pilares importantes da nossa sociedade. Então, grandes empresas, né, que não contratavam pessoas negras. E outra, vamos lembrar, quanto mais escuro o tom da pele, mais é o estigma que essa pessoa carrega. Então, assim, você pode até ser preconceituoso. Agora, um branco vai ser assassinado porque você é preconceituoso? Duvido, né? A gente não vê isso acontecendo, né? Vamos lá. Minha filha é negra. Dizem, arruma o cabelo, está pra cima. Meu cabelo é liso. Demorou uns 4 anos para eu perceber. Agora eu notifico. Eu noto, né? Olha o racismo. O cabelo dela é de preto. É assim. Eu vou te contar uma coisa, Mariana. Eu tenho 2 filhas, né? Hoje vocês estão sabendo bastante da minha vida, né? Fico sempre incógnita aqui no canal. Eu tenho 2 filhas e eu alisava os cabelos, né? Até ano passado. E minhas filhas têm os cabelos cacheados. Uma, o cabelo como o meu, e a outra um cacheado mais liso mesmo. E eu não sabia cuidar do cabelo das minhas filhas. Eu não sabia. Eu não tinha a mínima ideia, porque eu alisava o meu cabelo, né? Como é que eu ia saber cuidar do cabelo dessas meninas? Então, assim, nós como mães também é um desafio saber lidar com o cabelo das nossas filhas. Eu nunca quis que ela pensasse em alisar os cabelos, então mais um motivo para eu me empoderar dos meus cachos é saber cuidar dos cachos, ensiná-las a se empoderar, e elas amam o cabelo delas, né? A minha filha mais velha tem um cabelo armado, assim como o meu, mas ela joga de um lado, ela joga pro outro, e olha, tudo numa boa, né?
muito de negras. Eu já fui discriminado por negras, mas mulheres brancas me namoram. Bom, enfim, eu não consigo te dar uma resposta aqui. Eu não sei. Você já retirou a mensagem aqui, enfim, né? Mas também, gente, eu acho que quando a gente fala em relacionamento, eu até ouço uma galera assim, né, falar, quando um negro fica com uma branca, falar, você tá palmitando, né, tem uma zoação assim, enfim e tal. A gente precisa respeitar essas individualidades. Eu acho Brasil super miscigenado, acho que preto pode namorar com branco, branco com preto, eu sou super a favor disso. Acho que, enfim, a gente não virou esse povo lindo à toa, né, com essa pitadinha de cor, essa nossa morenice tão bonita. Então, enfim, talvez as negras não tenham gostado de você. Vamos tentando a sorte, né? Quem sabe você não consegue uma gatona aí, né? Deixa eu continuar aqui. Renato, eu não sou uma mulher. O Renato tá falando assim, Luciana, você não é negra, é morena mais pra branca. Não é? Enfim, eu sou mestiça, vamos dizer assim, né? Meu pai é negro, minha mãe é branca. Agora, se você for olhar a família da minha mãe, o avô dela é negro e a avó é branca. Quando você olha na família do meu pai, tem gente negra e branca, e enfim. Eu acho que depende muito do contexto também, né? Eu acho que é como você se enxerga. Eu tenho pessoas brancas na minha família, eu tenho uma ascendência branca, mas eu tenho uma ascendência negra também. Por ter a pele clara, não é o tipo de preconceito, eu não senti isso na pele, né? Eu não sou uma pessoa... Aqui no Brasil, vamos deixar claro isso, né, gente? Aqui no Brasil, eu sou uma pessoa tida morena clara, branca. Fora do país, não, a gente sabe disso, sou latina, isso é meio que óbvio. Mas, realmente, eu não senti isso na pele, né? Nunca eu entrei numa loja e alguém me seguiu. Um exemplo... Uma vez, alguns anos atrás, eu estava saindo de uma baladinha aqui em Pinheiros, em São Paulo, e um amigo meu negro falou, Lu, para o táxi para mim, ainda era a época do táxi, e eu falei, para você, e ele falou, o táxi não vai parar para mim. Então, assim, é o tipo de coisa que eu nunca vivi na pele, né? É o que a gente estava falando, quanto mais escura a tonalidade da tua pele, maior o estigma que você carrega, e isso é importante, né, a gente enxergar. Morena, mulata, são palavras que precisamos mudar no nosso vocabulário. A palavra mulata, inclusive, conota mula, né? É um termo muito pesado. Morena, né? A gente vê uma pessoa de pele negra e fala, nossa, você é moreninha, uma morena bonita, né? A gente pode falar, nossa, que preta bonita, que preto bonito, né? Enfim... O André falou, assim como as pessoas escolhem seu gênero, né, também tem o direito de escolher como se enxerga, tá? Eu tenho uma filha preta e uma filha branca, né, o mesmo pai, a mesma mãe, e aí eu fico pensando, será que a minha filha que é branca, ela não pode se identificar, né, ela não pode se identificar com toda essa questão, né? Ela tem uma família preta, ela entende todas essas questões. É claro que ela não vai sofrer alguns estigmas na pele, a gente entende isso, mas eu acho que a gente precisa ter essa apropriação cultural. Poxa, a gente é brasileiro, a gente é miscigenado. Até quem é super branco, gente, não tem como você ser brasileiro e você não ser miscigenado, sabe? É um absurdo que em 2021 a gente ainda sofra essa quantidade de preconceito, essa quantidade de racismo estrutural, né? Voltando à história do Big Brother, o que o Rodolfo fez é inadmissível, E é inadmissível que quando o João vai falar como ele se sente, ele continua justificando. Fica quietinho, errou, fica quieto, peça desculpa, ouça, né? Ele não é criança, o cara tá no mainstream.
A verdade é que se ele não tivesse sido bombardeado, muito provavelmente ele ia continuar com essa postura de, ai, é bobagem. Não foi com ele? Claro, né? Letícia, ela perguntou se uma das minhas filhas não quis ter o cabelo crespo. Se sim, como foi sua postura para mudar essa visão delas? Eu digo que aqui em casa foi ao contrário. As minhas filhas amam os cabelos desde sempre, né? E também desde sempre, assim, desde que é muito pequeno, eu sempre estimulei, falei que cabelo lindo, é maravilhoso. Então, aqui em casa foi ao contrário. Elas começaram a me pressionar para eu não alisar mais o cabelo. Inclusive, quando eu fiz a transição, o Big Shop, foi no dia 6 de janeiro, elas me elogiaram muito, mas eu ainda não sabia arrumar o cabelo. Então eu comecei a fazer escova, fazer um babyliss e elas me recriminaram. Não, mãe, tá lindo assim, né? Cortei de novo. Então, assim, a minha filha mais velha é um orgulho pra mim, assim, não que a mais nova não seja, mas ela só tem 7 anos, né? A mais velha tem 12 anos e ela é uma garota empoderada, né? Ela tem um tom de pele mais escuro e ela ama isso, ela adora isso, vive brincando com a irmã, porque a irmã, assim, tem que passar protetor solar 50, tem que ter toda uma preocupação que eu não tinha, né? E que eu também não tinha com a mais velha. Então aqui quem sofre, na verdade, é a mais clarinha, né? É isso. Bom, se querem ser melhores, nunca assistam o BBB. O Renato falou. Renato, você sabe que eu nunca. O único BBB que eu assisti foi o primeiro, lá em 2000, com a Sabrina Sato. Nunca mais assisti BBB. Porém, primeiro, vamos relevar um pouco. A gente está em plena pandemia, notícia pesada o tempo inteiro, né? Freud tem um texto que ele fala o quanto a fantasia ela é necessária. Viver só no princípio de realidade é muito duro, né? Então, assim, cada um, a gente não pode viver num mundo de fantasia, mas fantasiar de vez em quando é ok. E quem é que não assiste Big Brother que fica? Ah, imagina eu lá na casa. Ah, eu ia fazer isso, isso e isso. Ah, eu ia levar tal roupa. Nossa, eu ia brigar, eu ia fazer. Não é verdade? Então tem um quê de fantasia, é saudável. A gente não precisa ser erudito, culto, né? O tempo todo, tudo bem se divertir com bobagem. Além do que, trouxe uma questão super pertinente pra gente conversar, né? Hoje a gente tá falando sobre isso, né? Eu pude contar pra vocês um pouquinho da minha história, justamente por um tema que aconteceu no BBB. A Camila trouxe uma coisa, eu quero até dividir com vocês. Como mulher negra, ela diz que está cansada de ensinar, que ela não quer mais ensinar, as pessoas precisam se mobilizar. Eu entendo a posição dela, mas também entendo que tem um monte de gente que precisa aprender. Então esse debate está sendo muito legal para as pessoas que precisam aprender isso, sabe? Gente, assim, a questão não é ser zoado, não é não ser zoado, tá? As crianças vão brincar, tem criança que é mais maldosa, enfim, a gente precisa ser mais robusto e aprender certas coisas na vida. Só que aqui a gente está falando de uma violência que impede a pessoa de ter um trabalho, a gente está falando de violência física, a gente está falando de conceituar toda uma pessoa baseada em tom de pele, né? Quando a gente fala em ser humano, né, já foi comprovado, não existe raça, tá? Quando a gente fala em genética e tal, enfim. Então, é justamente o que o André trouxe, é a sua percepção acerca de você. Não existe aqui um medidor de tom de pele e falar, ah, você é negro, ah, você é branco, ah, você é amarelo. Não, é como você se identifica. Quem é você? Primeiro, você precisa se reconhecer para ser, não é verdade? Deixa eu ver aqui. Poxa, a Paula é demais, né, gente? Eu entendo que aqui estamos falando muito sobre características físicas, mas uma das coisas que mais me doem é todo o peso do rompimento forçado que o povo negro teve com sua ancestralidade. É isso mesmo, Paula. A Paula é branca como o quê? Tá bem?
Então, é só para deixar claro, mas consegue entender. E ela foi numa questão que é fundamental, perder a sua ancestralidade. Eu tenho um amigo italiano, que ele mora lá na Bahia, agora tá até aqui em São Paulo, que ele sabe a árvore genealógica dele até o século quinto, imagina, sabe? Você saber a sua origem. E nós? De onde a gente veio? Quem a gente é? Né? Quais são as nossas origens? Gente, isso é de uma importância tão grande, o Black Power, assumir-se é muito importante. Lá na Bahia, no Pelourinho, na década de 70, ter dreadlock era crime, tá? O cara com dread direitinho para a cadeia. Na década de 80, quando surge o movimento do axé e quando sai aquela música Eu falei faraó, todo mundo conhece, né? Faraó. As pessoas começam a sair com turbantes, cabelo trançado. Então, quando veio todo esse movimento, é que foi aceito que o negro pudesse usar as roupas, inclusive que remetem à sua ancestralidade. Antes não podia, era crime, é cadeia, coisa de vagabundo. Gente, eu tô falando de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, assim, é mimimi? Nossa, quanto mimimi, né? Deixa eu ver aqui que o Lê tá me aperreando para eu ver as mensagens. Olha só, o André, você acha que Mandela, né, se cansou? Temos que aproveitar que tem gente disposta a ouvir e sim ensinar, né? A Vatânia traz aqui, sou negro, sofri sim racismo da parte da família, a minha tia jogava, enfim, urina e fezes em mim, minha mãe negra mesmo, já meu pai estilo branco grego. Ai, que triste, lamento por essa história de violência, tá? Veja bem, as crianças, né, sofrem uma história de violência muito grande. A gente tá vendo aí no noticiário, de modo geral, tá? É aquilo que já tinha sido comentado aqui, o ser humano, muitas vezes ele quer subjugar o outro. Você imagina, gente, na época do racismo, na época da escravidão, né? Quando as pessoas tinham que descobrir que elas iam ter que fazer as próprias tarefas ou remunerar alguém, o choque. Não, imagina, isso é um absurdo. Que mimimi desses negros, né? Bota eles na senzala, enfim. Então, assim, se fosse naquela época, né? Ó, se eu fosse daquela época, né? A filha do... Então ia ser aquela escrava da cozinha, muitas vezes molestada por todos os homens brancos da casa, né? Então, assim, ó, ter esse tonzinho de pele, há 100 anos atrás, era muito complicado, né? Vamos pensando nisso. A gente tá falando de 100 anos de história, gente. São 3 gerações só. Calma, eu vou olhar os comentários. Pela ciência, os negros foram a primeira raça, então todos somos descendentes de negros. Note como a humanidade está com a moral atrasada. Conceição falou, tadinho, que triste, realmente muito triste, né? E, gente, a gente precisa a cada dia, sabe, se posicionando. Quem tem paciência para explicar, para ensinar, que ensine com amor. Quem não tem, tudo bem, sabe? Tudo aqui no mundo manifestado é dual, nós temos aspecto sombra e aspecto luz, é importante a gente equilibrar isso. Mas tem certos momentos que a gente não tá mais com saco e tudo bem se não tiver também, tá? Eu acho que cada um aqui tem que agir como lhe cabe, como for melhor, né? Eu escolhi uma profissão como psicóloga, né? E ainda mais aqui no YouTube, e pelo que eu optei pela minha vida, eu acho que é papel fundamental que eu tenha paciência, que eu possa explicar e alcançar sempre com amor. E a intenção daqui é justamente essa. Eu fiz uma enquete perguntando se era mimimi ou não, e engraçado que as pessoas que me responderam que eram mimimi, né, uma delas com um cabelo assim, que você vê, que percebe que a Lisa ao longo dos anos, o cabelo tá mastigado, tá maltratado, ela não consegue se enxergar, não consegue se ver, né?
acha que é bobagem, não entende que ela alisa o cabelo há tantos anos, porque em algum momento, como diz na Bahia, alguém mangou dela, alguém zoou da cara dela, né? Morena, preta, são palavras lindas, né? A tecnologia é muito avançada, porém a moral e a educação está atrasada demais. Isso mesmo, Renato. A nossa capacidade de evoluir tecnologicamente, inclusive, hoje eu consigo conversar com uma pessoa no Japão, eu tô falando com todos vocês, nem todo mundo aqui tá em São Paulo, né? Tecnologicamente, porém, a nossa capacidade de comunicação especial, ela tá muito rebaixada, reduzida. Quer ver um exemplo disso? No próprio Big Brother. Tem uma menina lá, como é o nome da menina? Tem a Vitube, a amiguinha dela, Thaís? Thaís, né? Esses dias ela tava querendo falar alguma coisa pra uma outra pessoa e ela ficava assim, cara, tipo assim, cara, nossa, tipo assim. Aí a outra falava, cê é louco. Então, gente, na minha época isso era papo de maconheiro, né? Hoje em dia as pessoas não têm língua, não têm palavra. Ela ainda ganhou um celular de última geração maravilhoso, mas como é que vai conversar com alguém? Pô, cê é louco. Pô, gente. Então, assim, a tecnologia avançou, a nossa capacidade de se comunicar, interpretar simbologia, né? Porque o cabelo é um símbolo. Pelo amor de Deus, né, gente? Tá muito rebaixada, né? A gente não consegue, as pessoas não conseguem ser assertivas, né? Não conseguem comunicar uma coisa com delicadeza. Dá aquele tapa com luva de pelica, de vez em quando é necessário, é tudo na ignorância, né? Todo mundo com a capa da internet por trás, então, que tem de valentão agora. Letícia, depois que eu passei pela transição, eu me encontrei. Descobri quem realmente se escondia atrás dos cabelos lisos. Letícia, eu vou te falar uma coisa. Quando você se olha com a sua foto, assim, com o cabelo liso, não parece... Tem uma foto de um leão com o cabelo esticado, assim, alisado. Já viu essa foto? É exatamente esse sentimento, assim, tipo, tá faltando alguma coisa, né? Fica uma cara lambida, né? Tão bom. Como o Thiago Leifert trouxe, é a coroa, né? Gente, olha assim, quando você tem um cabelão, você anda, as pessoas olham, é muito bacana. Agora sim, tá? Detalhe, meu cabelo tá finalizado aqui. O que é finalizado? Né, passei creme, amassei, né, sequei no difusor e tal. No dia que eu tinha feito o Big Shop, eu ainda não sabia arrumar o cabelo, lavei e saí na rua. Olha, meu cabelo tava assim, ó, imenso, sem definição nenhuma. Todo mundo olhava pra mim na rua, eu juro, todo mundo olhava pra mim na rua. E não era, nossa, que linda, não, todo mundo olhava assim, tipo, what? O que essa mulher tá fazendo aqui? Então, assim, gente, pra você ver, tá? Que faz muita diferença. As pessoas olham mesmo e olham com uma cara julgadora. Que cara, quem é essa louca? O que essa louca tá fazendo aqui? Ainda fui no Armarinhos Fernando, que tava cheio. Eu chamei a atenção. Só dava eu lá com meu cabelo imenso, né? Deixa eu ver. Ah, a verdade é que você, eu até cantei, tem sangue crioulo. É isso mesmo, todo brasileiro, né? Peraí, deixa eu abrir aqui. Eu sou uma pessoa meio confusa. Olha aqui, aos 67 anos, tô achando que vou fazer a transição. Ó, Sol, assim, fique livre, tá? Cabelo liso, cacheado, o importante é você se sentir bem. Mas se você fizer a transição e se você ficar feliz com esse resultado, essa live já valeu muito a pena, né? Eu ri antes, foi do exemplo que a Luciana deu da comunicação, enfim. As pessoas que estão tentando fazer desse mundo pior não estão tirando um dia de folga. Como posso eu? Bob Marley. Respeito quem está cansado, mas não podemos desistir, nem concordo com a violência. É isso mesmo. Muito bem, André, mandou bem. Olha, a Letícia já tá falando, Sol, faz a transição, transiciona. Ó, e eu vou falar uma coisa, viu? Para quem ousar fazer a transição.
Eu tô no 3º mês, eu ainda tô me encontrando, né? Quem convive comigo sabe a dificuldade. Às vezes eu tenho vontade de fazer uma escova, às vezes o cabelo não tá arrumado, porque cacho é isso, ele tem vida própria, né? Tem um dia, o dia que eu vou ficar em casa ele fica lindo, quando eu vou sair tá só Jesus na causa. E aí eu penso na chapinha, eu penso no Babyliss, e aí eu penso, não, Luciana, vai. Então, cara, isso é muito simbólico, sabe? Um dos motivos também que me deixou assim encucada, que eu comecei a pensar, cara, eu não posso mais fazer progressiva, é o formol, né? Quem faz progressiva sabe que depois de uns 2 dias a cabeça começa a descascar, né? Sai um pouquinho aqui do seu couro cabeludo. E eu comecei a encanar e pensar, meu Deus, eu vou ter um câncer na cabeça, eu tô todo mês. Eu fazia progressiva de 2 a 3 meses, sabe? Então, tipo, 4 vezes por ano você descamar a pele da tua cabeça com formol. Pô, mas não morri. Eu não morri porque me zoaram. Ah, não morri, mas né? Sem falar a grana que eu deixei no salão, né, gente? Sem falar esse investimento aí, né? Soliene de Itabuna. Ah, Sol, olha só. Sol é minha conterrânea de Itabuna, tá? Gente, eu vou falar uma coisa, viu? Em Salvador, Bahia, tem a população mais negra do país inteiro. É onde você mais vê. Inclusive, é engraçado que na Bahia você vê muita miscigenação. Você vê um negro, último tom de olho azul, sabe? Porque a miscigenação é muito forte. Então, são pessoas lindas, tá? Você vê pessoas assim, lindas, enfim. E eu lembro que quando eu era criança em Itabuna, eu tinha uma vizinha, né, que ela falou, nossa, o Michael Jackson tá ficando branco, eu não vejo a hora dessa tecnologia chegar aqui que eu vou ser a primeira a ficar branca, tá? Então, assim, existe racismo da Bahia, mesmo sendo a população mais negra do país. Vou dar um exemplo, preste bem atenção, não que eu não goste dessas pessoas, eu amo todas essas pessoas, mas Ivete Sangalo, o que o Ivete Sangalo é? Cláudia Leite, como é o nome daquele? Saulo, né? Ó, e aí? Pitty. Vamos lá, os artistas baianos. Quem é negro? Gilberto Gil. Ó. Aê, Gilberto. Mas de resto, e aí? Os artistas que a Bahia lançou para o mainstream são pessoas brancas, né? Porque existe uma desigualdade social na Bahia, meu rei, nem vou te contar, grande. E existe um coronelismo, né? Velado, né? Os herdeiros dos coronéis são brancos, né? Então eles herdaram a Bahia, tá bom? Eles herdaram a Bahia. E agora a gente tá desconstruindo isso. Então, você vê como é importante? Aqui, a pretada saindo com o cabelo, assim, enfim. Agora veja bem, olha que paradoxal. Os artistas baianos que explodiram no mainstream são os brancos. Mas onde é que eles andavam? Onde que eles foram beber dessa fonte? É lá no Pelourinho, eles andavam tudo com a negrada, né? Foram lá beber essa fonte, pegar essa, né? E ó, por quê? Será que o Brasil tem a Margareth Menezes, que é uma grande voz, essa mulher não tinha como ser ignorada, mas ela nunca vai ser uma estrela, esse tipo de estrela Cláudia Leite, sabe? Porque o Brasil que é isso, cara. Enquanto nos Estados Unidos tem o American Dream, o Brasil tem o próprio American Dream, né? Como que a gente foi criado? Vendo as novelas da Globo, no Leblon, gente branca, que tem áreas, vai pra Petrópolis, né? Não é assim que a gente foi criada? Pois é, a gente vivia nessa fantasia. Então, você vê que as famílias, tá? As famílias oligárquicas aqui, ó, do Brasil inteiro são brancas, tá? Você vai lá no Recife, como é o nome daquela corte real lá que, pra mim, ela praticamente assassinou aquele menino no elevador, porque deixou uma criança sozinha naquelas condições, porque não deixou o menino ir com a mãe. Que cor que ela é, gente? Branca como o quê, né? Então, vamos ver isso. Peraí, deixa eu responder aqui. Renan, o que seria cabelo arrumado? Pois eu te pergunto mesmo, Renan. Cabelo bem cuidado. Você fez agora uma pergunta filosófica, né? O que é um cabelo arrumado? Isso depende de quem vê, depende de como cada um gosta, deveria ser assim. Porém, a gente tem um padrão normativo, eurocêntrico, que diz que o cabelo arrumado é um cabelo baixo, né? Um cabelo dentro de certos padrões,
né? Senão ele não é aceito, enfim. Não se deixe influenciar pelo padrão de beleza que a mídia passa. A pessoa mais bela é aquela que é verdadeira. Verdade. Ó, vou dar um exemplo. Sônia Braga. Sônia Braga parou o Brasil na década de 70 fazendo a Gabriela, né? Cabelo bem ouriçado, né? Pelos na axila, certo? E ela parou o Brasil, por quê? A Sônia Braga tem um magnetismo, ela tem uma energia sexual muito forte, né? Ela tem esse magnetismo em torno dela, tanto que a mulher não é fraca, participou aí do Sex and the City, hoje em dia ela faz parte da academia do Oscar, tá? Não é qualquer uma, a sobrinha dela, Alice Braga, nem se fala, tá aí despontando, mas ela tem um empoderamento, uma postura, enfim. E quando a pessoa não tem isso, como é que a gente faz? A gente precisa ter uma sociedade mais justa. Não é todo mundo que tem esse magnetismo da Sônia Braga, né? Quem dera, né? Mas o que seria do amarelo se todo mundo gostasse de preto? Não é verdade? Vamos lá. Mystifia da Bahia, conhecido no mundo e ouvido na Europa. Mystifia. Não conheço, tá? Pode fazer sucesso à vontade, mas não tá no mainstream. Né? Quando a gente fala de mainstream, no mainstream da Bahia tá só gente branca, pode procurar, né? De modo geral, né? Na África tem pessoas que fazem tratamento com ácido para ficar branco, verdade, já tinha ouvido falar isso. Tinha uma artista, eu esqueci, Lia, esqueci o nome dela, ela era uma artista do black, bem forte, aí no começo dos anos 2000, ela faleceu e ela ficou muito mais clara. Era visível assim, né? Por quê? Porque o tom de quanto mais claro, mais aceita a pessoa é, né? Bom, a gente tá chegando em 1 hora aí, né? Praticamente. Ai, gente, eu queria muito mesmo que o André e a Letícia tivessem participado. Eles fizeram um vídeo, eu postei lá no meu Instagram, psicóloga Luciana Paiva, dividindo a experiência, um pouco da experiência deles, né? Enfim, eu convido a todos a assistirem, né? A intenção desse vídeo aqui, eu acho que foi cumprida, dessa live, que é desmistificar algumas questões. Eu acho que a gente precisa entender que a gente não está falando de pequenas brincadeirinhas, a gente está falando de uma estrutura de sociedade que negligencia, que maltrata, que viola direitos básicos de toda uma população. E, veja bem, a maioria da população, né? A maioria da população brasileira é preta e parda também, né? Então, eu acho que é isso. Quero mesmo papo assim, amei, que bom. Depois a gente marca, Letícia, vamos ver. Eu vou aqui me adaptar à tecnologia. Aí na próxima a gente marca direitinho, vocês entram. Eu agradeço a todos a participação, né? Quem estiver munido de paciência, vamos espalhar essa história, vamos né, entrar nessa corrente mesmo de bem, de amor, né? E eu acho que é isso, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado também desse meu novo visual. Você sabe que eu sofri para gravar o primeiro vídeo depois que eu tinha feito essa transição. Pensei, não sei se o pessoal vai gostar e tal. Fico muito feliz que todo mundo gostou. Eu aqui, ó, bem leoa, tá bom? Sol, espero que você consiga fazer essa transição, tá bom? Gente, eu agradeço a todos vocês, eu espero vocês aqui. Terça-feira a gente tem vídeo novo. Se precisar, estamos juntos, estamos lá no Instagram, ok? Ficou claro que não é mimimi, é uma causa muito legítima, muito justa. Vamos parar aí de tratar o povo preto com violência, né? Antes, eu ia falar até assim, né? Bom, deixa pra lá. É isso. Bora botar a boca no mundo, bora, Paula! Bora botar a boca no mundo antes que a gente precise revidar com violência também, não é isso que a gente quer, não é?
E é isso. Paulinha, muito obrigada, tá? A Paula, ela faz uma pesquisa sobre a cultura africana bem profunda, né? Ela é umbandista, isso contribui bastante nessa pesquisa dela. Quando eu fiz a transição, ela falou, ai, que linda, não pinta também o cabelo, bem naturalista, é bem legal essas tradições aí, né? Essas religiões de ascendência africana, que também sempre sofreram um estigma muito grande, e aí a galera tá se posicionando, o pessoal tá tendo que engolir também, né? É isso. Regina, você tá aqui, não tinha te visto. Um beijo, querida. Maria José, muito obrigada, tá bom? E é isso. Gente, muito obrigada a todos. Quando é a próxima live, a Conceição perguntou. A próxima live ainda não tem data, tá? Eu vou pensar direitinho. Vou vir mais munida de tecnologia na próxima, tá bom? Ah, Rê, um beijo, viu, querida? Saudade de você, né? Me conhece, ó, 1000 anos de consultória, psicóloga Não, comigo, mano. né? Ah, então tá bom. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Opa. A Regina não é. É a sua. minha tia. É a sua